Ela ficou sob a mira de uma arma. Nós estamos com a advogada Nayara Acha Gomes, Prestes Gomes, 27 anos de idade. Foi a advogada que aqui em Campos, dentro do seu escritório no Shopping Avenida 28, no dia 26 de janeiro último, passou por um momento de grande tensão. Para quem viu aquelas cenas, disse que ela renasceu. Relembrar tudo isso não deve ser muito fácil, mas agora é um pouco menos difícil. E o seu advogado, Dr. Márcio Marques, eles participam dessa entrevista com o Campos 24 Horas, conforme você que nos acompanha nas redes sociais e também no site Campos 24 Horas. Doutora Nayara, relembrar ficou sob a mira de uma arma todos aqueles momentos de tensão. Não é fácil, mas agora, menos difícil. Agora a gente pensa no que aconteceu, parece um filme, né? Não parece ser real. Mas a gente tem que encontrar força de onde não tem para poder prosseguir, né? E eu tô vendo que tá com o braço engessado, com essa mão enfaixada. São 4 curativos no total, mais o braço imobilizado. Uma no peito, uma no braço, no dedo e na palma da mão. Porque foi ferida pelos tiros desferidos pelo seu cliente Diego 4 vezes? Foram 4 disparos. Na mão e no tórax? Foi primeiro na mão direita, que quase tive que amputar o dedo por isso, né? Foi um na mão esquerda, que foi no dedo, indicador e na palma da mão. Um no braço esquerdo, que foi no cotovelo, que a bala percorreu e parou nas costas. E do peito, que está alojado no músculo da costela, que ela foi partida por 2, né? E perfurou o pulmão, que deu um pneumotórax. E 2 costelas fraturadas, a 4ª e a 6ª. Então, queria que a senhora dissesse para os milhares de seguidores do Campos 24 Horas. E vamos começar lá na entrada do seu cliente Diego com uma caixa de motoboy. Naquele momento, é o momento que a senhora fica sob a mira do revólver. Queria que a senhora dissesse como é que foi aquilo a poucos metros de distância, que ele saca a arma, qual primeiras coisas que vieram à sua cabeça, agiu por instinto, como é que foi isso? Então, ele chegou ao escritório, lá, como era um escritório provisório, e o acesso era só através da loja e tinha escada caracol, todo cliente que chegava, ele era anunciado antes. E como é um local pequeno, a gente ficava ali trabalhando sem máscara mesmo. E no período da manhã sempre eu sozinha, não tem nenhum associado no meu escritório junto comigo. E ele sabia a rotina do escritório. Quando ele chegou, ele não deixou ser anunciado por ninguém. Só tinha a minha pessoa na parte de cima e tinha um funcionário na parte de baixo trabalhando normal, na loja normal. Quando ele chegou, ninguém anunciou, porque o funcionário na parte de baixo estava ocupado, pediu para aguardar um pouquinho que ele seria anunciado. Disse, não, eu vou sozinho, eu mesmo me anuncio para ela. Essas foram as palavras dele para mim. Ele subiu, quando eu tomei um susto, eu estava me preparando para uma audiência que eu faria 1 hora depois daquele momento ali, minha audiência estava marcada para 2 horas da tarde. Ele subiu, eu falei, aguarda um pouco para me colocar a máscara. Ele falou assim, não sei se ele falou, vim trazer revogação ou vim fazer revogação. Foi uma dessas 2 palavras que eu não lembro muito bem. Ele abriu a mochila e ele apontou a arma para mim. Eu lembro que caiu um pano, inclusive, na hora que ele apontou a arma para mim. Eu não vi o vídeo ainda por conta... Não deu tempo de assistir o vídeo e toda vez que eu vejo o barulho... não assistir? Não, quando eu vejo o barulho, o que acontece? Minha pressão sempre foi 10/6, 11/7. Por causa do sintoma de pós-traumático que aconteceu, minha pressão está ficando a 15, a 16. Então os médicos pediram para calmar um pouco, depois que passar esse período, aí eu posso assistir. Por enquanto eles pediram que não, para a pressão não subir muito. Questão emocional ser preservada nesse momento. Bem, nós estamos evidentemente que falando agora com a advogada Nayara, o momento em que o cliente Diego entra, e é bom dizer que a motivação, que foi muito questionada, um valor
de um honorário de R$160 mil. O Diego, o autor dos tiros, era cliente da doutora Nayara, estava questionando o valor ou estava se opondo a pagar o valor de 160 mil, um processo de um inventário. E isso, evidentemente, que deve ter gerado toda a insatisfação nele, ou aquele momento que a gente acha que não foi um momento que ele estava lúcido, evidentemente. Eu vou voltar com a doutora Nayara, quero saber do doutor Márcio Marques. Uhum. A sua cliente está segura nesse momento? A prisão do autor foi transformada em prisão preventiva. Isso é de vital importância agora para ela? Imprescindível, porque não só pela garantia da ordem pública, né, que a gente não sabe o que ele pode fazer na rua com outras pessoas, até porque um dia antes ele tinha agredido a própria namorada em casa. Quando os fatos ocorreram na loja, no escritório dela, a namorada dele já estava na delegacia, tinha sido liberada, né, recebido alta pela manhã no Ferreira Machado, que tinha sido internado no dia anterior porque foi agredida por ele, e estava na delegacia prestando depoimento e registrando ocorrência na delegacia da mulher contra ele. E enquanto ela estava lá depondo, ele estava fazendo uma outra vítima, que era a própria advogada dele. E diante desses fatos, né, ficou claro de que... É bom para esclarecer para quem nos acompanha que antes de atirar, de invadir o escritório da doutora Nayara e praticar aquele atentado, ele já havia espancado a namorada dele na casa. Exatamente, na tarde do dia anterior. Qual o motivo? Porque a família dela, né, porque ele é morador do Leblon, veio para cá, estava morando com essa moça, começou a namorar com ela, estava morando na casa dela com os pais dela. Isso está no depoimento dela, né? E aí os pais dela falaram, olha, eu não quero mais você aqui, porque chegou um certo momento que ele começou a tratar mal, não ficava um clima muito bom dentro de casa, e os pais dela pediram que ele não morasse mais ali, que ele fosse arrumar um lugar para ele e voltasse para o Leblon. Aí na véspera do crime, os pais dela não estavam em casa, ela estava sozinha, deitada no chão em cima do sofá, né, das almofadas, mexendo no celular, ele também mexendo no celular dele, até que ele virou e falou assim, segundo o depoimento dela, eu vou ter que ir embora, né? Não queria ir, mas vou ter que ir, seus pais não me querem aqui, né? Aí foi a hora que ela respondeu para ele, pois é, aqui não dá para você ficar mais. Se você não quer voltar para o Leblon, aluga uma casa para você e vai viver a tua vida. Foi a hora que, do nada, ele levanta e começa a espancar ela. A sorte dela é que ela começou a gritar os cães dela e um dos cachorros partiu para cima dele. Foi a hora que ela conseguiu correr para a rua e pedir ajuda. Perfeito. E depois foi levada para o Ferreira Machado, ficou internado. No dia seguinte, foi o dia do fato, ela foi liberada pelo Ferreira Machado, já com um ban na mão, e foi para a delegacia da mulher para registrar a ocorrência. E enquanto ela estava lá depondo, foi quando aconteceu. E ela sabia da arma. Ela conta no depoimento que ela viu uma arma nos pertences, entre os pertences dele. Ele com aquela mochila muito escondida, não queria muito deixar à mostra a mochila, que ela esperou ele dormir e foi mexer na mochila. E ela viu essa arma na mochila dele, só que ela não falou nada para os pais e nem falou nada com ninguém. Perfeito. Né? Por isso que a prisão dele é imprescindível. Né? Permanecer preso. Exatamente, Segurança dela. Quem vai garantir que ele, agora em liberdade, se ele não vai voltar para consumar o fato? Perfeito. Já que ele já está com a vida dele praticamente... Né? Perfeito. Bem complicada diante de tudo que aconteceu. Né? Bem, doutora Nayara, como nós estamos falando da cena, de como tudo aconteceu, o que ele dizia? Então, para a senhora em relação, quando ele tentava, até asfixiá-la ele tentou. Então, você estava falando primeiro dos honorários. O valor de 160 mil não é na totalidade do inventário. O inventário ele foi acordado no valor de 150 mil para mim entrar no inventário. Tá? O inventário já tinha dado entrada por um outro advogado do Rio de Janeiro. Ele estava com 100 e poucas páginas, não lembro exatamente. Porém, só tinha incluído as primeiras declarações e alguns documentos. Quando ele me procurou, ele falou, olha, doutora, eu perguntei, o advogado lá era um advogado particular ou era um advogado que você é defensoria pública? Eu não sabia como que era a situação lá, eu precisava conversar com ele. Quem trouxe ele para o meu escritório foi a própria namorada dele, a Patrícia, tá? Que já tinha ganhado algumas ações para os amigos dela.
Como ela viu que os processos andavam rápido e eles ganharam dinheiro satisfatório, Foram bem ela sucedidos, me a indicou. Quando eu falei assim, olha, manda ele vir a Campos para me conversar com ele pessoalmente, vou falar o meu valor. Se a advogada do Rio sair do processo, eu entro. Porque ela assim, ó, quem contratou o advogado do Rio na época foi a mãe dele, porque na época ele era menor de idade ainda, quando o pai faleceu. Então, como ele adquiriu maioridade, ele se tornaria inventariante sem representação mais da mãe, que ele já era inventariante, mas com representação. Então ele poderia optar por advogado de confiança, porque o advogado é uma relação de confiança. Assim, ó, então vem a Campos que a gente conversa. Eu falei, olha, para mim entrar nesse inventário, eu te cobro o valor de 150 mil, porque é muito dinheiro. O inventário dele, o valor é bem alto. Então, pela tabela da OAB, seria muito maior o valor. Então, apesar de 150 mil ser uma valor quantia significativa, razoável, mas é em cima de um valor Sim, não chega nesse... de avaliação dos imóveis, né? O valor de mercado dos imóveis não chega nem a 1%. Perfeito. Entendeu? Então está dentro da tabela da OAB. Está abaixo da tabela OAB, inclusive. Agora, um parênteses. Nesses contatos preliminares que a advogada teve com o Diego, o autor dos tiros, percebeu algum traço de desequilíbrio, alguma coisa dele? O Diego, ele é estudante de direito. O pai que faleceu é advogado. A mãe é advogada, entendeu? Os outros processos que eu tenho com ele é sobre despejo, 2 processos de despejo e um outro processo de acompanhamento. Então, por isso que chega no parâmetro de 160 mil. 2 contratos somando dá 160. E tem um outro que é um valor pequeno, por isso eu nem divulguei para a imprensa, porque é um valor bem pequeno, entendeu? Nesse valor de 160 mil, ele só pagou 2.500 até hoje. Porque o acordo era pagar R$500 por mês e se ele conseguisse um montante ou terminasse o processo, ele pagaria o restante. Então, foi uma coisa às claras, sem nenhum ponto obscuro. Percebeu algum desequilíbrio nele, nesses contatos? Então, quando ele era contrariado, ou quando... O que acontece? A gente, nós advogados, a gente trabalha de acordo com a lei, de acordo com quando a gente vai sendo intimado, a gente vai fazendo as coisas. Por exemplo, o juiz pediu para apresentar um tal documento. Eu não esperava nem intimação, eu já enviava sem ser intimada, inclusive, para o processo andar mais rápido. Ligava, despachava, conversava para poder tentar fazer o processo andar mais rápido. Porém, um processo não depende só do advogado. Depende do juiz, depende de outras partes que trabalham no processo. Perfeito. Em um processo desse inventário, por exemplo, ele queria porque queria gratuidade e justiça. Gratuidade e justiça é dada para quem é pessoas hipossuficientes. Nesses momentos ele insatisfeito? Quando eu disse para ele que teria que pagar as custas processuais em um processo, foi a primeira vez que eu vi ele fora um pouco exaltado. Inclusive, uma dessas vezes que ele ficou exaltado comigo, ele mandou flores como forma de pedir desculpas. Ele pessoalmente foi ao meu escritório e me entregou orquídeas. Então ele já te enviou flores uma vez quando ele anteriormente. foi grosseiro. Grosseiro, mas não uma coisa que saia muito do controle. Foi grosseiro, foi ríspido com as palavras. Então, e aí, como forma de se desculpar, ele enviou flores. flores, falou que ele tinha perdido a cabeça naquele momento. Entendeu? Mas a partir dali que eu percebi que ele estava um pouquinho diferente, eu comecei freando um pouco. Freando como? Os contatos. Porque tinha às vezes que ele ligava para mim de 10 da manhã, mandava mensagem de 10 da manhã até a noite. Entendeu? Então já era um sinal de que algo não ia muito bem, um sinal de desequilíbrio. Não, desde quando... Essas alterações, né? Desde quando ele me contratou, a gente sempre conversou via WhatsApp. Então, ele sempre ligava ou mandava mensagem para eu ser do Rio, ser longe. E no final do ano, sempre no finais de ano, assim, ele ficava um pouco ansioso. Entendeu? Mas ele é uma pessoa muito inteligente, ele sabe como funciona o processo, ele tem senha do processo, ele acompanhava tudo. Então, mas quando ele... coerente com o que dizia ou com alguns sinais de desequilíbrio? Não, ele sempre foi muito coerente. Ele sabia tudo que acontecia no processo. Entendeu? Ele sempre foi muito inteligente. Quando ele percebeu que o processo estava sendo finalizado, ele quis me tirar do processo para poder não me pagar. Isso estava claro na minha conversa com ele. Mas conversa via WhatsApp, que está disponível para a justiça, deixa claro que ele sabia que estava no final e ele fez de alguma forma, tentou de alguma forma se eximir do pagamento. Bem, o que ele dizia? O que ele te dizia no momento que tentava matá-lo? Ele falou algumas coisas, algumas frases. Eu não, como eu te falei, eu não vi o vídeo ainda. Pretendo vê-lo em breve. Dá eu pra lembro lembrar? que na hora que
O que acontece? Eu executei o contrato de honorários, foi em dezembro. Ele tomou ciência dessa execução agora no começo de janeiro. Quando ele veio, e na hora que eu levantei, ele me deu um tiro, primeiro na mão. Eu lembro que foi na mão que foi Você reconstruído. estava sentada Sim. diante da porta, né? Sua Isso. mesa de frente para a porta onde ele entrou. Sim. Pelo vídeo a gente vê isso. Sim. Ele entra numa caixa, saca a arma. Sim. Eu vi a arma, porque ela é um 38, então ela tem aquele giro, né? Eu vi na hora que ele destravou a arma, ela girou. Quando ela girou, eu lembro que eu perguntei se ele estava louco. Você está louco? Aí eu levantei. E essa frase dá pra gente perceber no vídeo. Você perguntando se ele tá louco. Eu levantei, ele me deu um tiro na mão, sei que ardeu. Ele deu um tiro nessa mão? Nessa mão. Na mão direita. Ardeu. Aí eu parti pra cima dele. Foi onde a senhora teve o dedo reconstituído? Foi. O dedo entre a unha e essa voltinha do dedo aqui, ó. Então o primeiro tiro foi na sua mão aqui. Foi. Quando você faz aquele gesto de tentar se defender, né? Isso. Aí esse dedo, ele ficou cheio de pontinha de osso pra cima, assim, né? Ele partiu o dedo, ele ficou pendurado. Aí... Num dos seus vídeos você disse, pediu ao médico para reconstituir, para não amputar. Foi, porque era caso de amputação. Amputação pelo menos da metade do dedo. Mas tá aí direitinho, graças a Deus. Vai voltar a funcionar, se Deus quiser. Isso aí. Aí quando eu levantei... Levou o primeiro tiro. Eu fui pra cima dele, que eu tentava o tempo todo. Tenho que tirar a arma da mão dele. Eu tenho que tirar a arma da mão dele. Desarmá-lo foi a primeira. Porque se ele me der um tiro em algum órgão letal, acabou. Quando eu fui pra cima dele, que eu seguro a arma, ele dá um tiro na outra mão, que foi na palma da mão e no dedo. Dá um tiro na mão esquerda. Isso. Aí, depois a gente começou lutando, eu lembro que ele deu bastante coronhadas aqui, ficou bem roxo aqui no começo. Agora tá ficando meio verde, tá vendo? Desse lado do seu rosto? Isso. Tá. Aqui tá meio verde, porque ficou bem escuro. E esse ouvido... Ele dá um tiro nessa mão. Isso. Depois dá um tiro nessa na outra mão, que é da tentativa de evitar que ele atire, né? Essa outra mão foi na hora que eu já tinha colocado ele em cima das fotos da minha família, que o corpo dele deitou em cima da foto da minha família. Que ele tinha uma foto do meu filho recém-nascido, tinha a foto do meu ensaio fotográfico de gestante. Na sua mesa de trabalho. Na minha mesa ali, ele deitou ali em cima, foi ali que ele deu o tiro na outra mão. Nessa mão esquerda. Isso, que o tiro foi até parou no teto. Em seguida... Ele deu várias coronhadas na cabeça aqui. E ele me deu um chute na costela. Quando ele me deu um chute na costela foi quando fraturou a quarta e a sexta costela. E como é que... onde a senhora tirou forças para imobilizá-lo e ainda desarmá-lo? Foi na hora que ele me deu mais 2 tiros. Que ele me deu um tiro no cotovelo, que parou nas costas. E o tiro do peito, quando ele deu... Os outros tiros ardia. Mas do peito, tipo que tivesse me mandado para trás. Certo, o impacto da bala. Aí eu pensei... Na nossa cabeça pensa muito rápido, é muito rápido. Eu pensei, se eu não desarmá-lo, eu vou morrer e eu não vou estar aqui no aniversário de 2 anos do meu filho, que é sábado agora. Que é agora em fevereiro? É, dia 12 de fevereiro. Bom lembrar que a senhora é mãe de uma criança de 2 e uma de 6 anos. O meu filho ia fazer 2 anos agora. Ele amamentava ainda. Estava dando mamar pro meu filho. E a Larinha que tem 6 anos. Quando eu parti pra cima dele, eu falei assim, ó... Veio isso à sua cabeça? Veio. Na hora. Naquele momento? Eu vou morrer na véspera do aniversário do meu filho e vai acabar com a vida dele. Nunca mais ele vai comemorar aniversário. Quando eu parti por cima dele, eu falei assim, eu tenho que tirar a arma da mão dele, eu tenho que tirar a arma da mão dele. Que se ele deu no peito, eu pensei que tinha entrado no coração naquela hora, que foi na reta certinho aqui, ó. E aí você conseguiu forças para desarmá-lo após o tiro no peito? Foi após o tiro no peito. Aí eu consegui tirar a arma da mão dele, eu acho que ele ficou assustado também pelo tiro no peito, porque no tiro no peito foi muito assustador. A queima-roupa? Foi. Já estava... Foi muito próximo. Já estava... a senhora já estava lutando para sair dele. Sim. Quando ele atira a queima-roupa. Aí foi quando eu peguei a arma, que eu travei as pernas dele, a arma pôi no abdômen dele e apontei para a cabeça dele, com as 2 mãos. Aí eu pensei na mãe dele. Assim, da mesma forma que eu não quero que a minha família me enterre, eu não quero que a mãe dele enterre ele. E a justiça, eu confio na justiça, eu sou um profissional do direito, eu trabalho para aplicar a justiça e a justiça vai condená-lo. Não importa se ele tem dinheiro, não importa se ele tem influência, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. A arma já estava em seu poder. Já estava na minha mão. Foi na hora que eu virei para ele e falei assim, olha o que você fez, você acabou com sua vida. Mas na hora que ele me deu um tiro no peito, ele virou para mim, eu lembro exatamente a palavra dele. Valeu a pena? Valeu a pena?
Valeu a Qual é pena a condenação, a execução de honorários que eu fiz contra ele. A tradução é essa. Valeu a O pena. valeu a pena do Diego seria Executar como- ele. fazer, é bom eu explicar o termo executar, é uma forma que o advogado tem de solicitar que a justiça determine o pagamento dos honorários. A tradução Sim, é essa. sim. Então, esse valeu a pena foi assim, você me Me executou, quer dizer, você exigiu que eu te pagasse os honorários, como tivesse, estava ali mesmo, aquilo ali ficou, doutor Marques, caracterizado um ato de vingança ali nesse valeu a pena? Como é que o senhor vê, sob a luz do direito? Então, Até para descansar um pouquinho a doutora Nayara, porque eu acho que é um momento de emoção, relembrar isso tudo. a gente começa a ficar gelado, né? É, Eu vou ficando gelado, meu pé fica transpirando, é nervoso. é assim que Minha mão fica ainda bem se gelada. sente? Olha, a mão fica tá. gelada. Tá gelada, realmente. A gente lembra as coisas, a gente dá a gente treme por dentro, né? Então vamos dar um tempinho, né, Tá. para respirar um pouco. Doutor Marques, e aí? Que Então, ato foi esse? Tanto que coincide, né, como ela mesma relatou, que ela protocolou a execução do contrato, né, em dezembro, né, mas depois teve o recesso forense e só foi entrar na árvore processual, ou seja, disponibilizado para as partes do processo em janeiro. Quando ele tomou conhecimento foi quando ele partiu, arrumou um meio de conseguir a arma e veio para cá. Como é que vocês do direito tratam esse caso? Então, Ele estava movido por que sentimento naquele momento sentimento ali? de ganância, e por isso que entra a qualificadora do motivo fútil. Mas por causa de pagar um honorário devido que você vai matar uma pessoa, e aí que entram as qualificadoras. Né? A forma de dissimulação, dele chegar lá se passando por cliente, porque ele era o cliente dela, né? A forma dele pegar ela de surpresa naquele momento, vim aqui revogar a procuração, mas na verdade ele puxa uma arma. O profissional, uma vertente aí, o profissional do direito tem que tomar um cuidado especial sempre que um cliente demonstrar algum tipo de desequilíbrio ou algo parecido? Uma coisa que tem que deixar muito claro aqui, ele é uma pessoa normal, ele não, jamais vamos imaginar aqui que vão querer suscitar a inimputabilidade dele. Ele é totalmente pleno, tanto que ele era estudante de direito. Ele pode ter um distúrbio de personalidade? Pode. Ele pode ser um cara bipolar, mas não é uma doença mental. É um transtorno de comportamento. Ele é um cara que pode ter sido muito mimado na infância, morador da Zona Sul, Leblon, sempre tinha tudo que queria na mão, e quando se vê contrariado, quer bater o pé e quer na hora. Então, a gente não pode confundir uma pessoa que quer tudo na hora, né, que quer diferencia, tudo do seu jeito. Que diferencia essencialmente uma pessoa desequilibrada. Exatamente. Para uma pessoa com um transtorno desse aí, hipoteticamente, de uma pessoa que quer comportamento, tudo na né? hora, bipolar, não pode ser confundido com esquizofrênico, né? Perfeito. Como, por exemplo, aquele Wellington, que invadiu a escola de Realengo, né? Que ele falava que tinha vozes que falavam para ele ir à escola, ele tinha contato com o pessoal do Talibã, tanto que ele deixou a barba Aqui nós crescer. estamos falando de um jovem que normal. que sabia o que ia fazer. Exatamente. Resumindo, vamos dizer. Totalmente lúcido, inteligente, estudante de direito, os pais eram advogados, né? Então ele é totalmente lúcido. Ele sabia o que estava fazendo. Você sabe que o que chama muita atenção nesse caso é, primeiro, quando a sua cliente diz que a sua colega, né, evidentemente está dando uma assistência a ela, você me colocou isso aqui, né, uma assistência que dá a uma pessoa que nesse momento vai depender, né, de um advogado, apesar dela ser advogada também. Sim, né? sim. Mas aí, doutora Nayara, depois disso tudo, mudou alguma coisa? Com relacionado ao quê? Como profissional do direito? Então, quando foi um mix de emoções, né? Quando eu saí do escritório naquele momento para ser socorrida no hospital, eu estava com muito medo. Mas eu recebi mensagem de muita gente. Isso foram mais de 2.000 mensagens na minha rede privada, como mensagens particulares que eu estou começando a responder. Já respondi em torno de 400 pessoas, estou respondendo devagarzinho, porque se você tem que entender, cara, não tem como escrever direito, né? Mas eu estou respondendo um por um, pessoalmente, cada pessoa que me mandou mensagem. E o que me chamou a atenção é que muitos clientes meus me ligaram desesperadamente, mandaram mensagem desesperadamente,
choraram por mim. Então a gente vê que mesmo que tenha acontecido esse fato com um antigo cliente do escritório, a gente tem muitos clientes que têm muito carinho pela minha pessoa, muito carinho pela minha família, oraram por mim. Então, por isso me dá força de voltar de novo a exercer a profissão, tá? Na minha defesa, o que acontece? Quem é a figura de acusação é o Ministério Público, né? Então, a assistência de acusação será feita por Dr. Márcio, será feita também com o pessoal da OAB da Prerrogativa. Então, os advogados estão todos unidos com a causa, porque esse atentado não foi contra a minha pessoa apenas, foi contra a classe inteira. A classe dos advogados se viu violada através do ocorrido, que foi no meu local de trabalho. O escritório de um advogado, ele é inviolável. A polícia, para entrar aqui dentro, tem que ser com ordem judicial. Então, não pode um cliente tentar contra a vida de um advogado dentro do próprio escritório. Então, isso é uma afronta à classe. Então, por isso que a gente vai lutar para a condenação dele. Por isso que movimentou e está tendo todo esse respaldo da Ordem dos Advogados. Sim. E quando eu falo se mudou alguma coisa no sentido amplo, não só como profissional, mas como mãe, como mulher, como esposa. Há poucos instantes você me disse que ainda está evitando algumas situações. Sim. E me chamou a atenção quando toca a campainha que pode ser alguém para entregar alguma coisa. Isso já mexe um pouco. Do pós-trauma, né? Os médicos dizem que há um período em que a pessoa ainda fica meio sobressaltada. Sim, como eu moro em apartamento, assim que eu tive alta do hospital, meia-noite tocaram a campainha da minha casa, o interfone. A gente ficou desesperado dentro de casa, porque meus filhos não sabem o que aconteceu. Eles acham que eu caí da escada no escritório. Então, por isso que o escritório da mamãe está fechado e mamãe não vai trabalhar por agora. Mamãe está em casa, mamãe está com o braço quebrado. É essa história que meus filhos sabem, que eles são crianças, eles não entendem. Mas quando o interfone tocou, a gente atendeu o interfone, aí ele falou que era motoboy, a gente falou que não era dali. Nesse momento a gente colocou a cadeira travando a porta, mesmo fechada. Minha casa tem grade, tem cadeado, botei mais fechaduras na porta, com medo, para preservar a minha família. Isso vai se diluir com o tempo, né? Sim. Evidentemente, vai voltar a exercer sua profissão, uma bela profissional, e que as coisas, alguns pontos chamaram a atenção. Em algum momento da vida fez curso para se defender? Muitas pessoas perguntam isso. Eu já fiz defesa pessoal. Eu sou a filha caçula, né? Tenho 2 irmãos. A gente, quando é criança, a gente brinca de lutinha com os irmãos, a gente aprende a se defender dos meninos, né? Que os meninos são fortes. E no começo da juventude eu fiz algumas aulas de Muay Thai, Jiu-Jitsu, mas quem me ensinou mesmo a me defender dos meninos foram meus irmãos. Então, na hora, eles falaram: irmã, se alguém te machucar, você agarra nas genitálias dele, enfia o dedo dentro do olho. E serviu. Esse ensinamento do meu irmão me serviu na hora. Foi isso que fez o Diego recuar. Depois que eu tive a oportunidade de atirar nele... Porque ele tentou asfixiá-lo no momento. Então, chegou a... Foi. Na hora que eu estava com a arma apontada para ele, eu tive a opção de atirar nele, que se eu atirasse naquela hora seria fatal, que seria na cabeça, que estava apontada a mira para a cabeça, ou jogar a arma fora. Eu tive o cuidado de jogar a arma no cantinho, por conta que eu fiquei com medo ou dela parar no degrau ou atirar em alguém lá embaixo, porque se ela podia bater em algum ferro, eu ia acabar disparando. Nesse momento que eu abaixo para jogar a arma fora, ele me empurra da escada, que eu me segurei ainda e não caí. Nesse momento ele me agarra por trás e me faz mata-leão. Ele me faz mata-leão, eu fiquei sufocada. Isso não aparece no vídeo. Sim, porque ele é mais não pesado. Nos vídeos divulgados, né? Sim, nos vídeos divulgados. Mídia, mas no circuito fechado de TV tem um vídeo completo que já está à disposição da delegacia. Então ainda levou o famoso mata-leão. Deu uma gravata nela. Que é a antiga gravata. Isso. Sim. Na escada. Dentro do escritório. Que aí ele me joga para cima de outra mesa. Que ele deita na mesa e me enforca. Aí eu, com essa mão, eu tento agarrar na genitália dele, não tenho força suficiente. Aí com a outra mão eu enfio o dedo dentro dos olhos dele para poder ele parar. Aí ele falou, como ele já estava machucando muito ele também,
ele estava ficando sem força, ele falou, se ele me soltasse, se eu deixaria ele embora. Então vai embora, me solta, me solta. Foi quando ele me solta e eu desci aquela escada correndo. Antes dele? Antes dele. Eu saí correndo porque se eu esperasse ele podia me empurrar ali, ou se ele descesse primeiro, ele podia pegar a arma. Nesse momento, a arma estava lá embaixo. Já tinha... Não, já estava lá embaixo. Aí ninguém achou a arma, acharam a arma só depois de ver a câmera de segurança. Que ela caiu para trás do extintor de incêndio. O extintor de incêndio escondeu a arma, graças a Deus. Ele podia pegar aquela arma, podia fazer alguém de refém. Ele podia me dar um tiro nas costas, porque eu saí correndo. Quer dizer, alguém escondeu aquela arma ali, né? Deus escondeu a arma. Foi Deus que escondeu a arma ali. Porque tem um momento no vídeo até que quando ele desce, ele vai à porta da loja, ela já tinha saído, mas ele retorna para procurar a arma. E esse é o momento do perigo, que se ele achasse aquela arma... Isso me chamou a atenção. Ele ia sair, ele ia fugir dali, que ninguém ia segurar ele. Então, ou ele ia ser morto pela polícia, porque a polícia chegou logo depois, não foi isso? Não. Não? Eu saí correndo. Quando eu saí correndo, eu vi a pessoa da manutenção do shopping. Aí eu falei assim, Adriano, é ele. Aí quando eu falei assim, a arma tá no chão. A arma tá no chão. Quando eu falei que a arma tava no chão, eles partiram para segurar ele. Eu me escondi do lado da Americanas, tem uma escada de emergência ali. Eu sentei ali, fiquei escondida ali. Essa foi a hora que eu imaginei que eu ia morrer. Porque eu sangrava muito, eu fiquei sozinha na escada escura, fecharam a porta, me deixaram sozinha ali. E eu gritava de sede, eu tô com sede, e ninguém podia me dar água. E eu chorando porque eu vou morrer, porque eu comecei a ficar com falta de ar, porque o meu pulmão começou a encher de sangue. Foi quando eu vi a minha cliente, a Márcia Araújo, que ela tem um salão próximo ao shopping, ela veio correndo. Quando ela abre a porta, aquele negócio escuro, ela abriu a luz assim, eu disse, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí quando ela me segurou, ela me levantou, assim, vamos embora. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro, não tenho celular, não tenho nada para pedir Uber. Aí ela, não, Nayara, a gente dá um jeito. Aí quando a gente chegou na porta do shopping, os taxistas saíram correndo, dispararam com o carro, no cara pneu, saíram correndo. E foi quando eu não conseguia pedir nada e ela parava no meio da rua gritando, socorro, os carros fugiam. Os taxistas saíram porque não sabiam o que estava acontecendo. Sim, né? Aí foi quando um carro, tinha 2 estudantes de medicina dentro do carro, aí eles acharam até que eu estava ganhando neném. Eu disse, tá parindo, ela me contou hoje, que eu tive com ela hoje. Aí assim, tá sim, só pra socorrer, né? Quando eles viram que era tiro, mas mesmo assim eles não se eximiram de ajudar. O carro deles parece que era um carro novinho, até me propus a limpar o carro deles, a pagar a limpeza, eles não quiseram. Eles estão em São Paulo, eles vão vir a Campos agora no final do mês, eles vão lá à minha casa pra gente se encontrar. Eu entrei no carro e ele falava, só conversa comigo, não dorme. A Márcia me contou hoje que eu estava com a boca Isso, roxa. o estudante de medicina me falando pedia comigo. você dentro do carro Pra enquanto não você dormir. estava sendo socorrida. Sim, porque eu não conseguia mais abrir os olhos. A Márcia falou que eu estava muito branca e ela falou que minha boca estava muito roxa. Sentia dor nesse momento? Então, a costela doía muito. A minha costela costela, fraturada. as 2 costelas Por causa da fraturadas, luta. porque eu não consigo mexer. Eu mexo mais esse braço que tá coisa do que esse. Aí ela falava, calma, Nayara, eu não tô vendo sangue, porque só o meu dedo que sangrava muito. Os outros não sangrava tanto. Então ela achava que eu tava fazendo hemorragia interna. Realmente, meu pulmão tava cheio de sangue. Aí ela, calma, Nayara. Eu falei, eu tô morrendo, vai pra Unimed. Aí ele falou, aonde que é a Unimed? Botou no GPS, que ele não sabia andar aqui em Campos, que ele é de São Paulo. Foi quando ele Ainda teve isso? Teve. Um motorista na hora de socorrer que não era da cidade. Sim. Ele colocou no GPS, aí ele fala, tá chegando, estamos virando a esquina. Como eu não podia abrir o olho, que eu não tinha força para abrir os olhos mais, eu tava acreditando que tava na esquina, mas a esquina nunca chegava à esquina. Quando eu chego no hospital, ele me ajuda a descer do carro, que aí começou... Foram os 2 anjos, né? Foram 2 anjos. Eu digo para todo mundo, tudo foi planejado por Deus. As balas foram desviadas porque Deus quis que seja assim. Teve que reconstruir o dedo? Tive que reconstruir o dedo, mas poderia ser muito pior. Eu podia não estar conversando com você aqui agora, eu podia não estar no aniversário do meu filho sábado, eu podia ter amputado o dedo no hospital, eu podia estar internado até agora. Houve uma providência divina. Foi. Não foi só a Nayara que lutou corpo a corpo com ele ali, não.
Então, eu acredito que tem muita coisa ainda que eu tenho que fazer nessa terra antes de ir embora. Então, por isso que Deus quis que eu ficasse. Quando eu cheguei no hospital, nunca vi tanto médico naquele hospital. Vieram pediatras, vieram enfermeiros de todos os setores, vieram me atender. Os próprios pacientes doentes, na hora que eu cheguei no hospital, porque eu entrei pela entrada errada do hospital, porque como o rapaz não tinha nem noção de como entraria ali, a gente entrou pela entrada de emergência. Tinha uma moça sentada em uma cadeira de roda com o joelho fraturado, eu conheci ela na segunda-feira, que no dia não lembrava nem o rosto dela. Ela com o joelho quebrado, porque ela caiu de moto, ela estava com o joelho fora do lugar. Ela levantou da cadeira para me sentar. Foi quando os enfermeiros vieram com outra cadeira para me sentar. E foi a comoção de todo mundo quis ajudar. Você está me contando tudo isso, eu estou imaginando Mas é muito rápido isso cenas tudo. de um filme, Sim. né? Daqueles filmes policiais em que Sim. o autor capricha Sim. em todo o enredo do negócio, né, doutor É Marcos? muito chocante, porque nós, profissionais autônomos, a gente não espera que um cliente vai tomar uma atitude dessa. Ninguém espera. Não, e a cena? Desde o momento da entrada, de que não queria esperar por ninguém subir. Quando eu cheguei no hospital, eles me levaram logo para a sala de pequenas cirurgias, cortaram minhas roupas todas, né? Aí eu lembro, eu só ouvi eles falar, eu gritava muito, estava doendo. Eu falava 4 palavras, isso eu não esqueço. Socorro, me ajuda, obrigada e desculpa. Desculpa por estar sujando tudo, de tirar eles do setor deles. O tempo todo virava para a moça da limpeza e pedia desculpa a ela, que ela vinha com um paninho para poder limpar, que os médicos estavam escorrendo no meu sangue. Teve uma enfermeira que quase caiu escorrendo no meu sangue. Já em estado de choque, né? Então, eu pedia muito desculpa às pessoas. Eles falaram, calma, não precisa ficar pedindo desculpa. Você vai pedir desculpa, porque tira todo mundo da sua rotina, entendeu? E na minha cabeça era culpa minha de estar sujando o chão naquele momento ali. Eu tinha que dar um jeito de segurar o dedo para não sangrar tanto. Então, a gente... foi na hora a reação. E uma coisa que me chamou a atenção, nos vídeos que você publicou nas redes sociais, é que o seu pedido ao médico para que não amputasse o seu dedo. Então, eu até postei um agradecimento para o hospital essa semana e deixei claro isso para as pessoas. As pessoas podem achar que é um pouco de egoísmo meu, né? Que Deus já me livrou da minha vida. Ainda chorar por um dedo, mas desde a hora que eu saí do shopping, que eu fiquei segurando um pedacinho do dedo que estava pendurado pela carne, eu segurava ele para não perder o pedaço dele. Porque com o pedaço lá, o médico vai tentar consertar. Na minha mente, o médico vai consertar, eu pensava que eu ia receber alta no mesmo dia, inclusive, na minha inocência. Ele vai me costurar, vai me passar um antibiótico e vai mandar eu para casa. Eu nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo no hospital. Quando eu cheguei lá, ele me levou para o centro cirúrgico, ele chegou, ele não tinha me visto ainda. Ele falou assim, é amputação, né? Porque estava muito feio. O meu dedo virou uma flor. Ele tá todo remendado. Aí ele falou assim, amputação. Aí quando ele falou a palavra amputação, porque não pude tomar anestesia geral por conta do pulmão, por causa do pneumotórax. Eles deram local. Então eu estava acordado, eu tinha que estar acordado, eu tinha que estar conversando. Eu entrei em desespero, comecei a me debater na maca, não tira meu dedo, pelo amor de Deus, reconstrói meu dedo. Aí ele disse assim, olha, eu vou fazer o possível aqui, mas se não der, vai ser a única solução. Eu lembro que foi essas palavras. Mas deu. Ele colocou um pano branco e eu ficava curiosa, que era um barulho de parafusadeira e barulho disso assim, pronto. Aí eu só rezava o Pai Nosso toda a vida, rezava, eu perdia a ordem do Pai Nosso, voltava no começo de novo. Perfeito. E ele conseguiu botar meu dedo no lugar. Ele me disse as seguintes palavras. Ele não sabe se voltará 100%, mas que ele está aqui e está. Então ele vai ficar aqui guardadinho. E foi isso que você pediu, né? Foi isso que eu pedi. Agora, voltar a funcionar, a gente vai tentar na fisioterapia. Olha, eu quero agradecer ter recebido a equipe aqui do Campus 24 Horas. Acompanhar o seu caso foi um dos momentos de toda... Eu estou com quase 40 anos de jornalismo em Campos e já acompanhei alguns casos também envolvendo advogados no passado, mas nenhum com todo esse enredo, tudo que aconteceu desde o momento de que você reagiu até o seu socorro. Eu estava sabendo que tinham sido 2 estudantes de medicina,
até a chegada ao hospital, até o atendimento. Eu acho que isso serve para muita gente que está nos ouvindo agora, né? Tomar isso como tirar algumas lições de tudo isso. Doutor Max, Nayara, fiquem à vontade se quiserem fazer algum tipo de mensagem final, se dá para falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo. E uma coisa que ficou muito marcada na minha memória é que eu sei que as pessoas hoje querem filmar muita coisa, querem postar na rede social. Mas o que me chamou a atenção naquele momento, que foi crucial na minha vida, de eu estar viva hoje, além do livramento de Deus, foi a Márcia ter me socorrido. Porque as pessoas não ligaram para um bombeiro, as pessoas não ligaram para a polícia. Então, se não fosse as atitudes rápidas no momento, a polícia veio por causa dos barulhos, por conta das pessoas também na rua contaram para eles. No shopping, as pessoas estavam preocupadas em filmar o tempo todo, de ser os jornalistas daquele dia, entendeu? E eu pedi ajuda, e ninguém ligava para um bombeiro, ninguém ligava. O SAMU não teve uma ligação, entendeu? Esse é um recado fundamental. Viu alguma coisa normal, alguém em risco, principalmente dentro de um centro comercial, onde várias pessoas estão ali, né? 193 bombeiros, está ali, ao alcance de todo mundo. Todo mundo hoje tem um aparelho celular para fazer isso. Sim. Não é isso? Muitíssimo obrigado, hein? O aparelho celular hoje virou o quê? Um meio de filmar, mas tem que usá-lo com todas as opções que ele tem nesse momento, né, doutor Max? Sim, a audiência dele já foi marcada, né? Meus parabéns, né? Por tudo que aconteceu. Você disse durante a entrevista de que tudo aquilo que aconteceu deve ter tido um motivo de ser, né? Sim. Então, a gente acredita nisso. Muito obrigado, tá? Eu posso aproveitar e fazer Pode, à vontade. É importante também destacar, né, que a OAB, né, a subseção de Campos e a seccional do Rio de Janeiro estão todos apoiando. Aí também todas as OABs do Brasil estão apoiando, a OAB Federal também. E também tanto o juízo também aqui da comarca de Campos, que já marcou inclusive a audiência, já está designado para o dia 17 de março, né, às 16 horas, né? 16 horas. Já está marcada a audiência, né? Então, assim, está tudo correndo da maneira que a gente esperava, com a celeridade processual que todo advogado espera que seja. Perfeitamente. Né? Então é isso. Como deve ser, né? Um caso de tamanha gravidade como esse. E agradecer aí o apoio de todo mundo. Ok, muito obrigado.